Bom dia, companheiras, companheiros. O Cid vai falar só de coisa boa, vai falar do Atlético campeão depois. Na segunda-feira, pela manhã, na reunião da diretoria, eu tinha pego no domingo à noite. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Eu tinha pego no domingo à noite, e quando eu cheguei aqui no sindicato pela manhã, na segunda-feira, outras pessoas tinham o mesmo texto na mão. Era um texto que saiu publicado na internet em diversos blogs, que atribuía ao Temer uma frase que teria sido dada quando da sua visita no 7º Encontro Brasileiro de Indústrias e Associativismo. E dizia ao Temer, e eu repeti isso para a diretoria, que teria dito o Temer naquele encontro o seguinte: o Sérgio já fez uma referência, eu vou ler o texto para vocês. O PT errou em olhar apenas para o trabalhador. O empregado agora pode comprar carro, casa, mas o empresário não consegue mais expandir suas indústrias. Precisamos rever essas regras abusivas e excessivas da CLT e o país precisa voltar a gerar lucro. Na segunda-feira à tarde, porque eu na terça-feira estava escalado para falar na reunião da Federação dos Metalúrgicos, também sobre a situação do pacote aí da ponte para o futuro, né? Do Temer, sobre as propostas da CNI, eu e o Cid estávamos escalados. Mas aí eu me senti na obrigação de olhar a origem dessa notícia. E fui olhar a origem dessa notícia e descobri que, na verdade, o Temer não disse isso. Que, na verdade, o Temer nem foi neste encontro. Quem esteve presente nesse encontro foi a Dilma. E não disse isso, evidentemente. Então, na terça-feira, eu me senti na obrigação de retificar o que eu tinha afirmado na reunião da diretoria, dizendo que, efetivamente, o Temer não disse isso, mas repeti esse texto como repeti agora para vocês, porque chego à conclusão que o Temer pensa assim. Se não falou porque não teve oportunidade. Mas ele pensa exatamente assim, e a gente pode chegar a essas conclusões simplesmente olhando quem está em volta dele e quem está montando o programa, entre aspas, de governo do Temer, para ser feito a partir de quinta-feira, data em que a presidente Dilma é afastada, suspensa, tem um mandato suspenso e afastada do cargo para responder um processo no Senado, processo de impeachment. Processo que vai começar agora, não começou ainda. Tudo até agora foi admissibilidade. Mas eu comecei dizendo isso para vocês, porque em outra oportunidade aqui, eu roubei uma historinha do João Guilherme e contei para vocês a história do padre na procissão, que a cada 5 minutos o padre que vai na frente da procissão, ele olha para trás para ver se a santa está balançando. Porque os caras que carregam o andor da santa às vezes tomam um goró, e a pior coisa que pode acontecer na procissão é a santa cair. Lembra que eu falei para vocês? Porque a santa representa a esperança. E se a esperança quebrar, na verdade o padre vai perder todo e qualquer domínio que ele tem sobre aquele povo que está ali em nome da esperança que eles carregam dentro de si com aquele símbolo daquela santa. Em 2002, nós elegemos Lula.
contra a vontade da direita. Tínhamos na época, e conseguimos eleger o Lula, porque tínhamos na época o apoio da classe média que estava massacrada, que estava com dificuldade de viver, e o Lula era o sinal de novidade, era a possibilidade de uma renovação da vida no país para mudar aquelas condições que já não estavam sendo aceitáveis para a grande maioria da população. Entra Lula, começa com algumas políticas que começam a transformar essa situação. E eu dou um número para vocês, só para exemplificar isso. Em 1986, o sonho dos trabalhadores era ter um salário mínimo de $100, equivalente a $100. Ou seja, hoje, um salário mínimo de R$350. Com a política de valorização do salário mínimo, que foi implantado naqueles 8 anos do governo Lula, com a Dilma quase não crescemos com isso, né, porque só veio recessão depois, né? Mas não houve crescimento real, mas nos 8 anos do Lula houve efetivamente crescimento real do salário mínimo. Mas não, manteve o conceito. O que não teve foi resposta da economia, né? Nós temos um salário mínimo hoje que passa dos $250. Então, essa política de valorização do salário mínimo, a política de desenvolvimento de mercados para o Brasil, quem sabe também o Lula foi o homem certo no lugar certo, no momento em que o mundo teve aquela grande crise, né? No início dos anos 2000, que foi depois de 2008, quando nós perdemos os nossos compradores de carne. Lembram que nós fomos boicotados? Rússia parou de comprar carne, América do Norte parou de comprar carne brasileira, e nós passamos a comprar carne aqui por preço irrisório, porque tínhamos um mercado interno incipiente, mas que conseguia fazer sustentar as nossas indústrias atingidas pela falta das exportações. Começamos a ter um mercado de consumo realmente forte. E essa foi uma política que, somada a tantas outras coisas, fez com que nos 8 anos do governo Lula não tivesse a direita condições de convencer o povo, apesar de todas as denúncias, acusações que houveram, né, não conseguiram convencer o povo e tirar o direito de nós elegermos novamente o Lula na reeleição e a Dilma no primeiro mandato. Enquanto acontecia isso, a direita ficou quieta. Foi se submetendo a todo tipo de pressão que podia ter, mas ficou quieta. A insatisfação dela era patente, mas ela não tinha o que fazer. Quando vem a eleição para o segundo mandato da Dilma, a situação econômica do Brasil, apesar de dizerem que ela mentiu, se ela mentiu, o Aécio também mentiu, porque ele não ia fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Né? Se ele sabia de tudo, né? Se ela mentiu, não importa, mas a situação econômica nossa já estava um pouco deteriorada. E tanto isto é verdade, e o cansaço do povo já com 12 anos daquele governo que vinha de esquerda, né, com convicção de esquerda, fez com que se rachasse o eleitorado e a Dilma ganhou com uma percentagem relativamente apertada. A partir daí, a direita se achou fortificada para poder iniciar a sua reação. A direita se achou
em condições de começar a confrontar aquele governo que estava se mostrando intocável nos ataques, porque o resultado das urnas tinha mostrado que tinha enfraquecido o poder do governo. E a partir do primeiro dia do segundo mandato da presidente Dilma, não se conseguiu mais governar esse país. Não vamos esquecer que o nosso amigo Cunha assumiu a presidência do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, já no primeiro dia. Assumiu a Dilma, na sequência assumiu ele a presidência da Câmara dos Deputados. E a partir daí, foi uma sucessão de armação de bombas para irem explodindo sucessivamente. Não se votou mais nada que tivesse o nosso interesse. Não esqueçam que nos primeiros meses da vigência da presidência do Cunha na Câmara dos Deputados, ele não só colocou em votação um projeto que estava parado há mais de uma década e fez passar que nem faca quente na manteiga, completamente contrário aos nossos interesses, que foi o processo de regulamentação da terceirização para todos os setores e todos os serviços da empresa. Ali Cunha começou a mostrar para que veio. Dizem alguns, e as contas na Suíça às vezes confirmam certas coisas, que ele não fez aquilo só espontaneamente, que tiveram milhões de razões que levaram ele a tomar aquela atitude. Né? Mas tudo bem. Ficou muito claro que nesse último período desse segundo governo da Dilma, não conseguiu se avançar em mais nada, porque o governo ficou refém das negociações com os políticos. Os mesmos políticos que eram ministros da Dilma até num dia, e no dia seguinte estavam retornando à Câmara dos Deputados para votar sim pelo impeachment, mostrando que não tem compromisso, que não existe lealdade nesse setor da nossa sociedade brasileira. Mas a direita se sentindo fortalecida e conseguindo abafar e intensificar a crise econômica que tinha se implantado no Brasil, e nós falávamos sobre isso na última vez que tive a oportunidade de falar com vocês. A nossa crise não é só econômica, mas ela é principalmente política, que agrava a crise econômica. A direita se sentiu em condições de montar um processo, esse processo chamado de processo de impeachment da presidente. Eu não vou defender, juridicamente não vou defender que não tenha ela errado. Mas enquanto tinha a força política, o erro foi desconsiderado, como é desconsiderado em outras situações para governadores, para prefeitos e assim por frente. Quando não tem força política, é que acontece o processo e acontece a condenação. Com o enfraquecimento da presidente Dilma do Poder Executivo, com o fortalecimento dessa pressão espúria que Cunha fez a partir da força política do Legislativo, pouco importava e pouco importa a defesa que se faça, se isso é certo, se isso é errado, se já houve, se não houve, porque desde o início, baralho marcado que o processo era para retirar esse governo que era de defesa, teoricamente, dos direitos dos trabalhadores, e para colocar um governo de direita que venha corrigir algumas coisas e atender às aspirações dessa direita
uma direita que, até uma expressão que eu disse esses dias para uma chefe de pessoal que estava numa negociação comigo e com o Sérgio aqui, que ela devia lembrar que nós não estamos mais no tempo dos feitores de escravos, mas nós queremos conversar com quem gerencia recursos humanos. Não é? Feitor de escravo não tem conversa, o cara só sabe instalar chicote. E esse pessoal que está vindo aí, vem com a ideia de instalar chicote. Por isso eu disse que o Temer pode não ter dito aquilo, mas ele pensa aquilo pelo pensamento das pessoas que o cercam. E eu vou dar mais um exemplo antes de entrar na discussão da ponte para o futuro ou na ponte para o inferno, depende do lado que a gente está para olhar, né? Quem sabe do lado de lá estão achando que é a ponte para a alegria, e o nosso lado eu acho que é a ponte para a tristeza. Mas no dia 28 agora de abril, saiu na Gazeta do Povo uma página inteira dizendo assim, uma entrevista com o presidente do Tribunal do Trabalho, dizendo que TRT ameaça fechar as portas em outubro. Fechar as portas para nós, porque ele diz aqui que para pagar os salários dos juízes, auxílio moradia dos juízes e outras tantas benesses, isso vai ter dinheiro. Né? Não vai ter dinheiro para dar o atendimento para os trabalhadores. Mas nessa página, e para justificar isso, eles fazem uma entrevista com um deputado federal chamado Ricardo Barros, do PP, a terceira maior força política dentro do Congresso Nacional e, quem sabe, também a terceira força política, se não a segunda, envolvida com a Operação Lava Jato. E Ricardo Barros era o relator do orçamento de 2016. Esse orçamento que o presidente do tribunal diz que, no que nos diz respeito, o tribunal não vai conseguir trabalhar os 12 meses do ano nas nossas reclamações trabalhistas, nos nossos processos, porque vai ter que fechar as portas. Mas daí diz Ricardo Barros o seguinte, para vocês verem por que a gente tem que entender que se o Temer não disse aquilo, ele pensa daquela forma. Diz o Ricardo Barros assim, para Barros, foram necessários cortes profundos diante da queda da arrecadação. E todos os poderes precisaram fazer sacrifícios. Barros considera que a justiça do trabalho é cara demais e que a única forma de reduzir o seu custo é com uma reforma da consolidação das leis do trabalho, que considera desequilibrada em favor dos empregados. É aquela história, para matar a pulga, eles resolveram matar o cachorro. Né? Para acabar com a pulga, vamos matar o cachorro, porque daí a pulga não tem como sobreviver. Né? E se isso no dia 28 de abril foi colocado pelo deputado que cuidou do nosso orçamento, o orçamento do Brasil, não era orçamento da Dilma, não era orçamento do Aécio, não era orçamento do Cunha, era orçamento do Brasil, dizendo que tinha que cortar o dinheiro da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho não tem que existir. Ela é desequilibrada em favor do empregado e por isso não tem que existir. Numa burrice sem par, porque se existe direito do trabalho, é porque existe a necessidade de que a gente torne iguais, na altura dos olhos, o empregado e o patrão. É impossível se levar à justiça duas partes que não tenham a condição de enxergar na mesma altura, olho no olho. Ora, se o empregado é menor, é mais fraco, é hipossuficiente, não tem tanta suficiência quanto tem o patrão, nós temos duas alternativas. Ou corta a perna do patrão, ou dá um banquinho para o empregado, para ficar com o olho no olho. E como ninguém pensa em termos de justiça e de direito, em cortar a perna de ninguém,
o direito do trabalho foi feito e existe para dar um banquinho para o trabalhador e fazer o trabalhador, perante a justiça do trabalho, poder olhar o patrão olho no olho. Tirar isso, tirar esse suposto desequilíbrio, é realmente extinguir a justiça do trabalho, não tem mais razão de ser a existência do direito do trabalho. Porque colocar em igualdade seres desiguais não é propiciar a igualdade. Já dizia São Paulo em relação a isso. Cria-se igualdade quando se trata de forma desigual seres que são desiguais. Para trazer a igualdade. Se tratarmos igual seres desiguais, vamos manter a desigualdade que existia. Esta visão é a visão que levou o PMDB, quando começou a discussão da possibilidade de se abrir um processo de impeachment contra a presidente Dilma, pelo fortalecimento da direita, diante da visão de que havia perda de base política pelo governo da presidente Dilma, e isso foi demonstrado nas eleições, onde caiu aquela diferença que havia no primeiro mandato dela e nos mandatos do Lula. Começou o PMDB a fazer um programa de governo. E esse programa de governo do PMDB é que se chamou Uma Ponte para o Futuro. E se vocês têm o jornalzinho aí, quem tem medo da cara do diabo, fecha o olho e lê só os quadradinhos aqui, não precisa olhar o diabo. Não é? Porque parece que o diabo meteu medo no povo. Não é? Lê os quadradinhos. E vocês vão ver já, no primeiro quadradinho do lado esquerdo, que está escrito lá, fim da CLT. Depois de olharem 3 vezes para esse jornal, vocês vão perder medo da cara do diabo. Eu não vou entrar no preciosismo de querer falar de cada quadradinho desses. Vou falar de alguns. E vou falar de alguns quando os novos amigos do Temer levaram um outro projeto de 36 propostas para salvar o país. Né? Que foi os nossos, não vou dizer companheiros, embora eles nos chamem de colaboradores, né? Os nossos antagonistas da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Mas peguem esse quadradinho da esquerda aqui, fim da CLT. O que significa isso? Significa que, como eles não podem acabar com a CLT como queria o Ricardo Barros, como tenta o Ricardo Barros por meios transversos, dificultando a vida da justiça do trabalho. Uma justiça que já é assoberbada, uma justiça que no ano de 2015 recebeu mais de 5 milhões de reclamações trabalhistas. Que é uma quirera para um país que tem 11 milhões e 500 mil desempregados, mostra que nem metade reclamou, né? Nem metade reclamou. Mas, como é que eles podem melhorar essa situação da direita, já que não vão acabar, mas dificultam a vida da justiça do trabalho, tirando dinheiro, tirando oxigênio? Como é que eles podem melhorar a vida da direita? Eles podem melhorar fazendo com que se aprove uma coisa que já foi objeto no Congresso Nacional, em 1998, de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado. O que significa isso? Vamos imaginar que dos 5 mil sindicatos que nós temos no Brasil, é isso, né, Cid? É isso. 5 mil sindicatos que nós temos no Brasil,
nós tivéssemos 4.900 com o volume de trabalho, com a disposição para o trabalho e com a seriedade no trato do direito do trabalhador que tem este sindicato. Se 4.900 dos 5.000 sindicatos tivessem esse tipo de postura, de fortalecimento da base, de fazer com que os trabalhadores se conscientizem e realmente partam para a luta, eles jamais iam propor isto. Jamais iam propor isto. Mas nós podemos contar, não vou ir ao extremo de que podemos contar nos dedos de duas mãos. Não, tem muito mais sindicatos que são sérios e que têm uma luta legal. Mas dos 5.000, não faz cócega o número que tem essa capacidade de resistência. E no momento em que deu direito para os sindicatos negociarem direitos independentemente do que está escrito na lei, por certo, a grande maioria dos sindicatos, nem por má fé, alguns por má fé sim, alguns por milhares de razões, né? Mas não só por esses fatores, mas pela pressão patronal, a pressão do momento econômico que nós vivemos, a pressão do desemprego, que já nos faz, nós que somos sindicatos de ponta e de avanço, nós já estamos discutindo manutenção de emprego, já não estamos tão interessados em discutir aumento de salário, é ou não é? Imagine aqueles que não discutiam nem manutenção de emprego antes, quando a economia estava bombando. Seria uma plantação fértil para destruir e acabar com a CLT. No geral, também posso dizer para vocês aqui, sem medo de errar e sem medo de ser injusto, que uma grande parte desses sindicatos ia fazer maldade para os trabalhadores num primeiro momento, mas num segundo momento teriam a resistência dos trabalhadores, que não são burros, iam ter a resistência dos trabalhadores, e quem sabe, esses trabalhadores, sem terem sindicato, seriam muito mais felizes do que tendo os sindicatos que hoje têm. Mas a ideia de desmonte da legislação pela impossibilidade de irem na Justiça ou irem no Congresso e desmontarem mais do que já desmontaram na Justiça. Porque hoje, na Justiça do Trabalho, nós já não ganhamos as ações que nós ganhávamos há 10 anos atrás. Coisa que nós ganhávamos há 15 anos atrás com o pé e a mão amarrada, hoje nós perdemos nos processos na Justiça do Trabalho. Mudou a lei? Não. Mudou a cabeça dos juízes. Mudou a cabeça dos juízes. Olha, é pior a coisa do que eu pensei. O Cid me corrigiu aqui. São 10.700... O Cid já está falando coisa ruim aqui. Já vão caçar ele aqui. São 10.762 sindicatos de trabalhadores. Então tem mais coisa ruim do que eu imaginava. 5.000 patronais. E tem 5.000 patronais, era esse o número que eu estava na cabeça. Bom, mas a Justiça do Trabalho já reformou os nossos direitos. A garantia que nós tínhamos como dirigentes sindicais, hoje a Justiça do Trabalho diz que são 7 diretores, 7 suplentes, nem Conselho Fiscal mais tem estabilidade. Isso é o que diz a Justiça do Trabalho hoje. E isso é uma reforma já do que nós tínhamos. Porque há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, nós ganhávamos a estabilidade de todos vocês. Hoje não ganhamos mais.
Hoje não ganhamos, não temos o reconhecimento mais disso. A Justiça já fez a grande reforma. Então não precisariam eles fazer outra, porque deixariam que os patrões, com a sua pressão direta, e os sindicatos fragilizados, seja pela condição circunstancial, seja pela própria natureza dos dirigentes que compõem as entidades, estariam submetidos a fazer prevalecer negociações abaixo do que a lei estabelece. Nós nunca fizemos uma negociação para estabelecer nada abaixo do que a lei já nos dá. O que a lei nos dá, nós não precisamos negociar. E teríamos a possibilidade de ser pressionados a fazer isso. Certamente, na nossa condição, isso não nos afligiria, mas aflige no conjunto, e a intenção deles é clara. É a forma de retirada dos direitos por um mecanismo que não pode nem se atribuir ao governo nem ao Congresso. É o trabalhador renunciando a direitos que teria regularmente. Fim da política, o quadrinho do lado ali, ainda não precisa olhar para a cara do diabo, só estamos olhando os três coitados aqui no meio. Fim da política de valorização do salário mínimo. Quem sabe eles digam assim agora. Agora nós vamos atender o pedido que vocês fizeram em 1986 e vamos dar para vocês um salário mínimo de $100. Nós pedimos. Nós pedimos isso. Nós queríamos um salário mínimo de $100. É só pegar e abrir as publicações da época que vocês vão ver isso. Se tirar a valorização do salário mínimo e não garantir nem mesmo a correção, porque garantirmos o índice do INPC, que é uma convenção que se estabeleceu como dezeramento dos direitos, mas que não é verdade. E quem conta isso é a nossa conta do supermercado no fim do mês, que não bate. A gente podia chegar no supermercado com o INPC, né, Cid? E dizer, eu só pago o que for acima do mês passado até o limite do INPC. Né? Não é verdade isso. Mas tirando o fim da valorização, e vai mais além, eles também têm, já somado com a opinião dos amigos, que eu já vou falar sobre isso, dos amigos da CNI, já tem o pedido de não vincular mais os benefícios da Previdência ao aumento do salário mínimo. Porque o salário mínimo cresceu, e isso até, eu não vou dizer que estava errada essa desvinculação até hoje, não vou dizer que estava errada, porque se tivesse vinculado à Previdência, nos anos anteriores, a política de valorização do salário mínimo não teria sido aplicada, porque o governo era o maior atingido. E o Lula foi esperto nesse aspecto. E o João Guilherme disse várias e várias vezes para a gente aqui ao longo desses anos, de que não devíamos fazer essa vinculação para deixar o salário mínimo crescer. E cresceu. Agora voltou e vincularam. Agora vem a proposta de desvincular de novo, mas tirando a política de valorização do salário mínimo. O Sérgio falou de outras coisas, como a privatização. Estão falando de privatizar até o Correio. Né? Até o Correio já estão falando de privatizar. Reforma da Previdência com a idade, né, Pepe? Já por 65 anos. Este plano, que se chamou Ponte para o Futuro, era o projeto do PMDB, de um partido, do partido do Temer. Do partido do Temer. Mas a casa do Temer virou ponto de romaria. Virou ponto de romaria. É impressionante, quando a Dilma ganhou, e ganhou por uma diferença pequena, e se dizia assim, como é que vai
governabilidade que nós vimos que não aconteceu. E quem quebrou a governabilidade foi o maior partido de sustentação da base aliada, que foi o PMDB, com o Cunha na presidência da Câmara. Não quero voltar a repetir isso, mas é claro isso. Quer dizer, não é que não teve governabilidade porque a sua base de sustentação eleitoral, que a elegeu, não dava essa sustentação. Não. Foi a sua base que mudou de lado e passou a boicotar a governabilidade. Mas se dizia que 46% da Câmara, independentemente de quem seja o presidente, ela vai estar do lado do presidente da República. Mudou quando viram que a Dilma enfraqueceu demais, começou a dar, fazer saudação para a mandioca, e aí ficou ruim, né? Aí ficou ruim, já não quiseram mais acompanhar a saudação para a mandioca, mas hoje esses 46% flutuantes da Câmara já estão entrando diariamente no Palácio do Jaburu, na casa do Temer, para dar sustentação. E estiveram lá também os membros da Confederação Nacional da Indústria, com um projeto chamado Agenda para o Brasil Sair da Crise, com 36 pontos. 5 que nos atingem diretamente e coincidentes com aqueles colocados pelo Projeto para o Futuro. A aposentadoria com 65 anos parece que passou a ser a grande bandeira agora desse povo. Não é? Então esse é um. E no que diz respeito às relações de trabalho, vem lá, primeiro ponto, colocado pela CNI, valorizar a negociação coletiva. É exatamente aquele quadrinho do lado esquerdo ali, que fala do negociado sobre o legislado. É exatamente o mesmo. Segundo, olha que legal, ó, não foi o Temer que propôs e não foi o Cunha. Foi a CNI. Regularizar a terceirização. Aquele projeto que o Cunha mandou lá no início do mandato da Dilma, volta agora como proposta dos empresários para poder tirar o Brasil da crise. Olha a surpresa porque eu vou dizer agora. Sustar ou alterar a NR12. Aquela NR de segurança do trabalho que fala de proteção de máquinas. Uma NR que já chegou a interditar máquinas em empresas de alguns de vocês aqui. Que o sindicato utilizou isso e o Ministério do Trabalho, a superintendência aqui, utilizaram essa NR12 para interditar máquinas. Faz parte de uma política para tirar o Brasil da crise. Olha a profundidade disso, hein? Para tirar o Brasil da crise, precisa sustar a NR12. E a outra, essa é de menos importância, excluir acidentes de trajeto do cálculo do seguro do acidente de trabalho. Quando a CNI leva para o Temer essas propostas e mais outras, 31, são 36 propostas no geral, dizendo que essas são as medidas para tirar o Brasil da crise, está dizendo o seguinte: quem não for favorável a que se tomem essas medidas, não é patriota. Claro, porque tirar o Brasil da crise é o que a grande maioria da população quer. E se for necessário, para tirar o Brasil da crise, sustar a NR12, olha, tem que então, mais do que isso, mandar matar quem escreveu a NR12. É ou não é? Para deixar de ser burro. Não é? Quer dizer,
tá invertendo o eixo da coisa para mostrar que hoje patriotismo está ligado a acabar com os direitos dos trabalhadores e a convalidar aquilo que o Temer não disse. Eu estou reafirmando, hein? Ele não disse, mas que ele pensa que não podia ter se dado o direito de comprar carro, casa e de ter uma vida melhor para o trabalhador. Eu fui negociar semana passada com uma empresa. Eu estou negociando com uma empresa chamada... Ninguém de vocês conhecem ela. Mas eu vou falar o nome que pode ser que mexa na memória de vocês com alguma coisa. Uma empresa chamada Norberto Odebrecht. Essa empresa, ela está construindo a usina do Baixo Iguaçu, lá em Capanema. E aí, essa empresa começou, há 1 ano e 8 meses atrás, a construir essa usina hidrelétrica lá embaixo, a última usina hidrelétrica que vai ter no Iguaçu, no Rio Iguaçu. E o IBAMA, ou o Instituto Chico Mendes, lá, como é que é? Não, é ICMBios, né? Instituto Chico Mendes de Biologia. Que era o antigo IAPE, ou coisa aí. Bom, foi lá e interditou porque não tinha estudo de preservação ecológica e tal. E uma das coisas que está aqui, podem ver lá, que é acabar também com as defesas do meio ambiente, né, em prol da produtividade e da produção. Mas aí foi lá, 1 ano e 8 meses discutindo com isso. Sentamos na mesa para negociar os salários, agora já tem lá cerca de 1.800 empregados. Começamos a negociar os salários deles para agora, para junho. Primeira coisa que a Odebrecht coloca na mesa. Vocês têm que levar em consideração que tem 11 milhões de desempregados no Brasil. Não é? Aí eu brinquei com eles e digo assim, se a gente abrir mão do reajuste, vocês vão contratar os 11 milhões? Não é? Porque aí é um jogo legal, porra. Agora não adianta continuar 11 milhões de desempregados e a gente não ter aumento, porra. Não é? Eu digo, nós queremos discutir quem está empregado. Quem está desempregado nós conversamos depois. Não é? Quem sabe o dinheiro que eles levaram de outras coisas para dar de propina pudesse sustentar esse povo muito tempo. Né? Mas para ver como esse pessoal, com a maior cara de pau do mundo, agora se estriba em cima da crise que está instalada, em cima da instabilidade política que nós estamos vivendo, com esse processo de impeachment que começou agora e que troca certamente, porque não importa. Eu vejo o José Eduardo Cardoso, eu fico com pena dele, porque ele se esforça muito para fazer a defesa. Mas não adianta nada, não vai adiantar nada. Mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O resultado já está definido. O Sérgio falou em 50 votos. Ontem eu escutei o Ronaldo Caiado dizendo que já tem 60. Dizendo que já tem 60. E não tenho dúvida que é capaz de sobrar só os 5 que estavam lá votando na comissão contra. Não tenho dúvida, porque a coisa começa a ficar tão evidente. Não vou nem chamar de golpe. É um movimento político para tirar a esquerda do poder e voltar a direita para o poder. Não vou nem dizer que é golpe, porque estão usando os meios legais. Não fizeram que nem em 64, quando botaram um tanque na rua, no dia 31 de março, e disseram assim, como disse agora esses dias o Jair Bolsonaro, que golpe é esse, se no dia 2 de abril, quem destituiu o João Goulart foi o Congresso. Claro, desde o dia 31, o Exército estava na rua com o tanque apontado para tudo quanto é canto, inclusive na frente do Congresso. Não é? Quer dizer, foi por livre e espancada a pressão, né?
Bom, para encerrar, esses pontos que estão colocando são pontos que certamente, e eu não vou entrar no mérito, não vou deixar de falar, porque alguém pode dizer que nós estamos tentando esconder alguma coisa também. Companheiros nossos, dirigentes sindicais, também foram ao Temer levar propostas. As centrais foram. Uma delas foi a Força Nacional, que foi levar, a outra foi a UGT. A nova central, a SKIM, né? A nova SKIM. Foram levar essas propostas. E posso dizer a vocês o seguinte, eles podem até ter alguma contrariedade com aquilo que está na Ponte para o Futuro. Eles podem ter alguma contrariedade e divergência naquilo que está na agenda para o Brasil sair da crise da CNI. Mas posso dizer com absoluta certeza para vocês, porque eu não esqueço do passado, e do passado mais recente, certamente eles foram falar com o Temer com identidade de pensamento no que diz respeito, pelo menos, à terceirização. Pelo menos a terceirização. Não vou especular em relação ao resto, mas com certeza o Temer deve estar dizendo assim, puxa, mas esse país está unido. Tanto os empresários quanto os trabalhadores estão pedindo para que eu faça passar a terceirização. E isso vai sobrar para nós. O que nos resta? Eu acho que o Sérgio já falou sobre isso, e eu vou só repetir em relação a isso. Resistência. Pedindo licença para o meu amigo Nelson, para não criar polêmica com ele. Acho que nós temos que ir lá em São Paulo e comprar aquele pato de borracha dizendo que o pato é nosso agora e que nós não vamos pagar o pato. Acho que nós vamos ter que comprar aquele pato. Porque essa conta não pode ser só nossa. Ela não pode ser só nossa. O governo não pode pensar que para sair da crise vai ter que pegar o nosso dinheiro com aumento de impostos e, além de pegar o nosso dinheiro, porque quem paga imposto de renda no Brasil é assalariado. É o único que tem o seu salário administrado pelo patrão na retirada do imposto de renda na fonte. Quem paga imposto de renda no Brasil não é rico, é o trabalhador. É o trabalhador. E nós vamos pagar mais imposto e querem que nós entreguemos os nossos direitos. Se nós temos resistência para não deixar que nos tirem no negociado, a grande maioria dos trabalhadores não vai ter essa força e, se não nos atinge num primeiro momento e diretamente, vai nos atingir indiretamente, porque vão criar o paradigma do que é certo, do que é correto na economia, e eles vão ser os patriotas e nós da resistência vamos ser os impatriotas. Mas a resistência é uma necessidade absoluta que nós temos que ter nesse momento, se inevitável que a direita tenha novamente voltado a ter hegemonia, tanto na área política, domínio da área econômica do Brasil, eles têm que saber que nós podemos até sucumbir em alguns momentos, mas sucumbir gritando e carregando o pato, dizendo que nós não vamos pagar esse pato.